Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, chegamos à lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Permaneça conosco até o final, pois nós iremos falar de obediência, desobediência, simplicidade, formosura, o trabalhar de Deus nos bastidores, para que o nome do Senhor fosse glorificado neste grande livramento em que Deus usou esta bela judia que se tornou rainha. E não deixe de ser um dos inscritos do canal EBD Sim Senhor e também de fazer parte do nosso grupo no WhatsApp do canal EBD Sim Senhor, clicando aí no comentário fixado, onde teremos um relacionamento mais próximo em relação às lições da escola bíblica. Você pode ter um contato comigo também para conversarmos sobre as verdades de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. A primeira coisa que quero analisar na lição, antes de adentrar em uma simples exegese desse texto, que é uma narrativa, é a palavra deposição. A palavra deposição é a mesma que destituição, exoneração ou demissão. É simplesmente retirar alguém da posição em que essa pessoa se encontra. E a palavra ascensão, que é a mesma que subida, enquanto rainha Vasti foi exonerada, foi destituída, foi retirada, a rainha Esté, que se tornou rainha, a judia Esté, Radassa, ela ascendeu ao trono, ela subiu ao trono, foi colocada como a mulher mais importante do reino de Xerxes. Professor de escola bíblica dominical. Aqui vai uma dica muito importante para que você não seja prolixo ou redundante ou muito largo, ou demorado em suas palavras. Nós temos aqui um texto que narra uma história belíssima, que a maioria dos seus alunos conhece essa história, e para que a sua palavra ela não se torne, ao invés de ser uma influência positiva e trazer uma verdade a ser discutida, ser algo cansativo. Então, não devemos apenas contar a bela história da ascensão de Esté ao trono, mas extrair as verdades que podem ser aplicadas para a nossa vida, que são, nesse texto, a questão da obediência em contrapartida à desobediência de Vasti, a formosura, a simplicidade de Esté, a grande união que havia com o seu primo, por consideração pai, Mardoqueu, e todo o trabalhar de Deus nos bastidores. Iremos agora traçar os pontos principais da leitura bíblica em classe e em seguida iremos para os três tópicos. Leitura bíblica, Esté capítulo 1, do 10 ao 12, depois 16, 17 e 19, e depois no capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. Iremos, ao invés de apenas ler todos os versículos, extrair algumas informações importantes. A primeira coisa é que o rei mandou os seus 7 eunucos. Ele deu uma ordem aos 7 eunucos para que se introduzissem em sua presença a rainha Vasti, para que ele mostrasse a todos os príncipes e os reis e os convidados para a sua grande festa a formosura da sua rainha. Então há uma ordem direta do rei para que isso acontecesse em um momento em que o próprio texto diz que o seu coração já estava alegre do vinho. Então ele estava alegre do vinho, feliz por todo aquele contexto e manda chamar a rainha. Porém, a rainha, segundo o versículo 12, ela se recusou a vir e o resultado do coração do rei foi enfureceu e ardeu nele a sua ira. O rei ficou inquieto por aquele desrespeito diante das visitas que a sua esposa agora expôs ali o rei Assuero, ou Xerxes I, a vergonha. Então, Memucã entrou na presença do rei e disse que a rainha Vasti não pecou apenas contra o rei, pecou contra
todos os povos e trouxe uma má influência para as mulheres do reino, porque elas também, por causa da rainha que desprezou seu marido, também iriam desprezar os seus maridos também. Então há um problema grave a ser resolvido aqui, e o próprio rei, ele toma conselho dos seus sábios sobre o que deve fazer a rainha Vasti. Então o rei promulgou um edito real que, a partir de então, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, que a rainha Vasti não entre mais na sua presença e que o rei agora escolha para si uma outra rainha melhor do que ela, uma pessoa melhor para estar com ele no seu reino. Já adentrando nos 3 tópicos da lição, nosso primeiro tópico, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Segundo tópico, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. E terceiro tópico, Esté, a judia que se torna rainha em terra estranha. Para não sermos redundantes, né, nem prolixo, iremos aqui trazer algumas informações que o autor traz. Primeiramente, no primeiro tópico, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti, ele diz que Assuero governou no Império Persa por 20 anos e que também acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com os generais e conselheiros da expedição militar que ele faria na Grécia. Batalha que se transformou em um grande fracasso. Ele perdeu essa batalha, em especial a questão marítima houve uma grande derrota. E alguns acreditam que foi após essa expedição fracassada que ele decidiu fazer a escolha da sua nova rainha. Também no nosso primeiro tópico, o comentarista ele traz algumas informações extra-bíblicas comparando a rainha Vasti com a rainha citada por Heródoto no livro História, que é a rainha Amestris. E o que nós podemos encontrar sobre a rainha Amestris? Aqui no site Wikipedia, sobre a rainha Amestris, nós temos que Amestris foi a primeira esposa de Xerxes e tornando-se a mãe de 5 ou 6 filhos dele, em geral. É descrita como a rainha severa e licenciosa que exerceu uma influência funesta na corte aquemênida. Quem diz isso é o historiador Heródoto. Há um trecho aqui do livro de Heródoto, Histórias 7:114, que diz: Fui informado de que Amestris, esposa de Xerxes, tendo chegado à idade avançada, rendeu graças ao Deus que se diz estar sob a terra, enterrando 2 vezes 7 jovens, membros das mais ilustres famílias da Pérsia. Então, se essa rainha Amestris de fato é a rainha Vasti, então a rainha Vasti é uma pessoa muito má, uma pessoa cheia de soberba, cheia de orgulho. Dentro da euforia pelo vinho, o Xerxes, ou Assuero, mandou chamar a sua rainha, o que ela negou, e depois algumas informações extra-bíblicas são trazidas, tentando explicar o motivo pelo qual a rainha Vasti não atentou para a ordem do seu marido e rei. Ela estaria negando um costume que já é usual, então ela sabe que aquilo acontece. Alguns sugerem que ela poderia estar grávida e essa quebra de protocolo tirou a autoridade e envergonhou o rei diante dos príncipes de toda a sua província. A tentativa de explicar algo bíblico usando entendimento extra-bíblico, ela é plausível desde que não se altere o princípio da exegese baseado no princípio hermenêutico. A Bíblia explica a Bíblia. Então, qualquer outra informação extra-bíblica que não seja ratificada pelas Escrituras pode nos trazer um problema. Mas como usar a Bíblia Sagrada para tentar entender o porquê a rainha Vasti não atendeu ao seu marido e rei? Veja que no capítulo 1, versículos 8 e 9, o texto diz: E o bebê era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um.
Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. Veja, enquanto um versículo diz que o rei fez uma lei, que cada um fizesse a festa e festejasse esse momento segundo a sua própria vontade, o versículo posterior, que é o versículo 9, diz também, conectando a vontade da rainha Vasti com a liberação do rei de beber ou não beber, ou fazer a festa segundo a sua própria vontade. Então a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, se era segundo a própria vontade, a rainha Vasti decidiu não estar com todo mundo, mas fazer uma festa reservada apenas para as mulheres, provavelmente naquele palácio que é chamado de a Casa das Mulheres. Então ela estaria na Casa das Mulheres com as mulheres e o rei estaria com os príncipes de todos os povos no Palácio Real. Então essa é uma base para que a rainha Vasti teria negado a presença do rei, como se ela dissesse, ele não disse que a gente estaria à vontade porque ele está chamando a gente para lá. Mas, claro, que segundo a lei dos medos e dos persas e a autoridade de um grande rei, ela deveria obedecer, é claro. Mas se já havia uma lei para que todos estivessem à vontade para festejar como quisesse, ela não queria sair ali da sua vontade de festejar aquele grande momento do rei do seu império com as mulheres. Esse é um respaldo bíblico para a possível negação de ir com os eunucos à presença do rei. O que temos que ter cuidado é não praticarmos uma interpretação equivocada, trazendo uma exegese ao invés de uma exegese na interpretação dos textos bíblicos. O segundo tópico, ele fala um pouco sobre isso, quando vai explicar um pouco mais sobre a resistência da rainha Vasti. Dentro desses exames e desse tempo em que as moças passaram para serem tratadas e melhoradas para o rei, há uma coisa muito interessante que o comentarista traz a respeito de Radassa e das moças que estavam na presença do rei, se preparando para entrar à sua presença. Mas ainda no segundo tópico, ele mostra que o exemplo de desobediência da rainha Vasti traria um péssimo exemplo para todos os povos. Aplicando para nós, o comentarista lembra os textos de 1 Timóteo, que se o homem não é apto para liderar a sua casa, não cuidar dos seus, ele nega a fé e é pior do que o infiel. Então, quando nós sabemos administrar bem a nossa casa, tendo em sujeição, em união, em coesão, em harmonia toda a família, nós teremos também autoridade sobre os outros. Então, houve uma quebra de autoridade muito grande de um rei e ele teria, de fato, que resolver toda essa questão. O comentarista ele se esforça e repete de que não havia restrição étnica em relação à escolha da nova rainha para o rei. Ele repete isso por 2 vezes, porém o que vemos é conselho para uma nova rainha. O que temos é, no versículo 7, que Hadassa era muito bela, muito bonita. E no versículo 8 do capítulo 2, o que temos é que levaram Esté. Levaram Esté. Então, a questão de que não havia restrição étnica, não há muito respaldo dentro da Bíblia Sagrada, até porque no versículo de número 10, o conselho para Mardoqueu é que Esté, ou Hadassa, escondesse que ela era judia. Então, já há ao contrário aí. Né? Já há um medo deles de que, pelo fato de descobrirem que ela era judia, fosse um impedimento de que ela chegasse ao trono e, consequentemente, chegasse à salvação dos judeus daquela ameaça que surgiria ali naquele momento. Então, no terceiro tópico, Esté, a judia se torna rainha em terra alheia. O comentarista diz que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. Lembrando que a Média e a Pérsia seria o atual Irã. E ele lembra isso, que não havia restrição étnica, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que se escolha as moças do reino, que servem no reino, que são belas e formosas, e foi aí o que aconteceu. Ela foi escolhida. E a lição, ela finaliza com a rainha Esté, que vem do persa Lerastier, ou segundo
o auxílio bibliográfico do persa Stara, que significa estrela, provavelmente também pela influência da deusa babilônica Instar, que também significa estrela, onde ela recebeu a Dassa esse nome de Esther. O que nós aprendemos com essa lição, que o rei Assuero amou Esther e a separou para ser a sua esposa e rainha, é que Deus tem um propósito em qualquer ambiente, acima de todo o acontecimento, para que o seu povo e a sua aliança e as suas promessas sejam conservadas e cumpridas. E que Deus trabalhou aqui nos bastidores, até nos mínimos detalhes, em usar Mardoqueu para dizer: não conte que você é judia, em usar Mardoqueu para dar um livramento ao rei. Deus está trabalhando em todos os detalhes para inserir de forma estratégica, como Deus sempre fez também com profetas e com reis, como por exemplo com Salomão para ser o rei, com Davi também para ser o rei, com Samuel para ser o sumo sacerdote. Deus é aquele que rege os povos, as nações, e aquele que entroniza e destrona a pessoa que ele quiser. Ele está no controle de todas as coisas. Então precisamos considerar a revelação de Deus, as minúcias e os detalhes para que todo esse livramento viesse a acontecer. Então nós aprendemos que a obediência, a submissão, a graça que havia em Esther, que todos gostavam dela, fez com que o rei também a amasse. Então a bela, cheia da graça e com a presença de Deus, chegou ao trono para que o nome do Deus Todo-Poderoso fosse glorificado. Nós extraímos dessa lição, que é uma narrativa, mas que há aplicações sim para nós, e que nós precisamos continuamente se submeter à vontade divina, mesmo em meio a um governo ímpio, mesmo em meio a seleções para um trabalho secular ou qualquer outra coisa. Se nós nos mantermos na obediência e na submissão, Deus nos dá sucesso em qualquer contexto. Deus nos faz prosperar, avançar e adquirir espaço e oportunidade em qualquer situação. Só basta temermos e priorizarmos Deus, a sua vontade e a sua palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Na semana que vem, nós estudaremos a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Eu quero convidar a você a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, aqui nos comentários, e também a deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí para os irmãos da sua igreja e nas suas redes sociais. Até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir, em o nome de Jesus.